Fala pessoal, vamos analisar os jogos de sábado 20 de agosto de 2022. É um sábado que tem bastante jogos e como tem bastante jogos neste sábado, eu escolhi os principais jogos que eu pretendo trabalhar. Não significa que serão os melhores jogos e muito menos que serão os jogos mais fáceis. Mas principalmente em dias que tem bastante jogos, é muito importante a gente escolher os principais jogos que pretendemos trabalhar para não estar entrando em jogos aleatórios. Mas não significa também que devemos ficar engessados e trabalhar apenas nesses jogos. Mas quando fazemos essa seleção, diminui bastante a quantidade de jogos aleatórios que a gente acaba fazendo. Vamos agora conferir a lista de quinta-feira, uma lista que não foi muito boa. Tinha aí o Lei CSA contra o Vasco e não bateu. O CSA abriu o placar aos 3 minutos. O zagueiro do Vasco espirrou o taco e deixou o jogador do CSA cara a cara com o goleiro. O CSA abriu o placar e aos 25 minutos do primeiro tempo o CSA ampliou e venceu o jogo por 2-0. Também estava na lista o Lei Sport contra o Tombense e bateu. A equipe do Tombense abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo com um golaço do meio de campo e venceu a partida por 1-0. E para fechar a lista estava o Lei São Paulo contra o América Mineiro e bateu, mas aqui o São Paulo abriu o placar aos 23 minutos, aos 30 fez 2-0, o América diminuiu ainda no primeiro tempo e aos 66 minutos a equipe do América empatou o jogo e terminou 2-2. E com esse resultado, a equipe do São Paulo passou para a semifinal da Copa do Brasil. Então a lista de quinta-feira ficou aí com 2 acertos e um erro. Como eu falei, não foi uma lista muito boa, mas quem fez as 3 entradas a punter não teve prejuízo, ficou aí com um pouco mais de R$ 6 de lucro. Mas é melhor R$ 6 de lucro do que 1 de prejuízo. Vamos agora para os jogos de sábado. E vamos começar com a Bundesliga e aqui eu vou escolher apenas o jogo do Augsburg contra o Mainz. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos das equipes. A equipe do Augsburg venceu o último jogo fora de casa, o Bayer Leverkusen por 2-1, mas estreou com derrota em casa, perdeu para o Freiburg por 4-0. E a equipe do Mainz vem de empate em casa contra o Union Berlin, depois de estrear com vitória fora de casa contra o Bochum. Os últimos jogos entre eles, vitória do Augsburg, vitória do Mainz, vitória do Augsburg, vitória do Augsburg e vitória do Augsburg. Vamos dar uma olhada aqui, jogando em casa, a equipe do Augsburg tem 3 derrotas nos últimos 3 jogos, são 2 amistosos e um jogo pela Bundesliga. E a equipe do Mainz jogando fora de casa, nos últimos jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas, venceu fora de casa pela Pokal e venceu fora de casa na estreia da Bundesliga. Vamos dar uma olhada nas odds. A equipe do Augsburg tem uma odd média aí de 3,55 e a equipe do Mainz com odd média aí de 2,12, 2,10 por aí. Colocar uma odd média de 2,12. Vamos dar uma olhada aqui também na odd de gols. O over 2,5 com odd de 1,87 é um pouco baixa. Vamos voltar aqui para o Match Odds. E a equipe do Mainz, mesmo jogando fora de casa, com uma odd média de 2,12, eu vou colocar a equipe do Mainz em lei. Mas vai ser um lei mais complicado porque é apenas a 3ª rodada ainda, então precisa ter um pouco mais de atenção. E aqui eu levo muito em consideração também a questão de odds, não só as equipes que eu acredito que vai vencer. O Dortmund, por exemplo, eu acredito que vai vencer o Bremen, mas tem uma odd aí abaixo de 2 e por isso eu acabo deixando fora da lista. Bundesliga 2 eu vou deixar fora. Campeonato Argentino também vou ficar fora. Campeonato Brasileiro da Série A eu também vou deixar fora, porque eu não achei odds interessantes aqui. O Atlético Mineiro tem uma odd aí média de 1,30, podemos colocar assim, nem 1,30. No mercado de gols também, odds muito baixas. Odd média de 1,75 no over 2,5 é baixa. E o jogo do Fluminense contra o Coritiba, a equipe do Fluminense tem odd média aí de 1,50, um pouco abaixo de 1,50, mas aqui tem que levar em consideração também que a equipe do Fluminense joga no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Corinthians, então pode ser que vai poupar algum jogador nesse jogo contra o Coritiba.
O Fernando Diniz não é muito de poupar o time, mas eu vou deixar fora. E no mercado de gols tem odd aí de 2 cravado, o over 2,5. Pode ser que vale a pena, mas pelo fato do Fluminense jogar no meio de semana pela Copa do Brasil, eu não sei qual é realmente o time que vai a campo, eu vou deixar esse jogo fora da lista. Campeonato Brasileiro da Série B também vou ficar fora. Tem o Derby Campineiro, Ponte contra o Guarani, o Clássico Catarinense, Chapecoense contra o Brusque, e tem também o jogo do Sampaio Corrêa contra o CRB. O Sampaio Corrêa provavelmente deve vencer essa partida, mas tem odd aí abaixo de 2. O Sampaio é o segundo melhor mandante do campeonato, são 9 vitórias e 2 empates, está atrás apenas do Cruzeiro, venceu os últimos 5 jogos, mas eu vou deixar fora da lista. Back na Série B é muito complicado. Campeonato Brasileiro Feminino tem um jogo Palmeiras contra o Grêmio, mas aqui também eu fico fora. Escócia Premiership, eu também vou deixar fora da lista. Aqui tem um jogo que pode ser interessante, que é o jogo do Rangers, mas tem que levar em consideração que o Rangers joga no meio de semana pela Champions. Espanha, La Liga, é apenas a segunda rodada ainda. Um jogo que pode ser mais interessante aqui é o jogo do Celta de Vigo contra o Real Madrid. O Real que estreou dando susto, mas acabou vencendo a partida. Ligue 1, vamos para o jogo do Mônaco contra o Lens. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Mônaco nos últimos 5 jogos tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E a equipe do Lens nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Mônaco, vitória do Lens, empate e vitória do Lens. Vamos dar uma olhada aqui jogando em casa. A equipe do Mônaco nos últimos 5 jogos venceu 1 e empatou 4. E a equipe do Lens nos últimos jogos fora de casa são 3 vitórias e 2 empates. Aqui é apenas a terceira rodada ainda, mas vamos dar uma olhada aqui na classificação. A equipe do Mônaco na 6ª colocação com 4 pontos e o Lens na 7ª colocação com 4 pontos. Vamos dar uma olhada nas odds. A equipe do Mônaco com odd de 1,75, 1,81, 1,78, uma odd média aí na casa de 1,76, 1,78. É uma odd um pouco baixa, o Mônaco não tem conseguido bons resultados nos últimos jogos. Deixa eu dar uma olhada aqui no mercado de gols. O over 2,5 desse jogo está com odd de 1,65, odd bem baixa. Vamos voltar lá para o Match Odds. Aqui eu vou colocar a equipe do Mônaco em back, com uma odd média de 1,78, mas vai ser um back bem complicado. É apenas a terceira rodada ainda, tem que sempre levar em consideração isso aí. E vale lembrar aqui também que jogando em casa, a equipe do Mônaco perdeu os últimos 2 jogos para a equipe do Lens, 2-0 e 3-0. E vamos agora para o jogo do Marseille contra o Nantes. A equipe do Marseille nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. E a equipe do Nantes nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Os últimos jogos entre eles, vitória do Marseille, empate, vitória do Marseille e vitória do Nantes. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, o Marseille venceu 3 e perdeu 2. E a equipe do Nantes fora de casa, nos últimos 5 jogos, são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A classificação, a equipe do Marseille ocupando a 4ª colocação com 4 pontos e a equipe do Nantes na 13ª colocação. Em 2 jogos, empatou os 2. Vamos dar uma olhada nas odds desse jogo. A equipe do Marseille com odd de 1,60, 1,66, 1,62, 1,57, 1,60. Vamos dar uma olhada aqui na odd de gols desse jogo. O over 2,5 com odd de 1,87. Vamos colocar aqui a equipe do Marseille em back com uma odd média de 1,60. E só lembrando que até a hora de começar a partida, essas odds podem se movimentar para cima ou para baixo. E pela Premier League eu escolhi apenas 2 partidas. O Tottenham deve vencer o Wolverhampton, mas tem uma odd muito baixa. Crystal Palace contra o Aston Villa. Vamos dar uma olhada na race aqui. O Crystal Palace estreou em casa com derrota para o Arsenal e depois empatou com o Liverpool fora de casa. E a equipe do Aston Villa estreou com derrota, perdeu fora de casa para o Bournemouth e depois jogando em casa venceu a equipe do Everton. Nos últimos jogos entre eles, empate, vitória do Aston Villa,
vitória do Crystal Palace, vitória do Aston Villa e vitória do Aston Villa. Vamos ver os últimos jogos do Crystal Palace em casa. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a equipe do Aston Villa fora de casa, nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Vamos dar uma olhada nas odds. A equipe do Crystal Palace com uma odd média aí de 2,55 e a equipe do Aston Villa com odd média de 2,97 mais ou menos. Dá para colocar qualquer uma das equipes em lei. Deixa eu dar uma olhada aqui no mercado de gols. O over 2,5 desse jogo está com odd de 2,20. E aqui eu vou colocar na lista o over mais de 2 gols com uma odd na casa de 2. Aqui se sair 3 gols, a aposta é ganha. Se sair 2 gols, a aposta é devolvida. E se sair menos de 2 gols, a aposta é perdida. E ainda pela Premier League tem o jogo do Leicester contra o Southampton. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos das equipes. A equipe do Leicester fez 2 jogos nesta Premier League, empatou com o Brentford e perdeu para o Arsenal. E a equipe do Southampton também fez 2 jogos, empatou com o Leeds United e perdeu para o Tottenham. Os últimos jogos entre eles, vitória do Leicester, empate, vitória do Leicester e vitória do Leicester. Jogando em casa, a equipe do Leicester nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Southampton nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Vamos dar uma olhada nas odds. A equipe do Leicester com uma odd média de 1,90. Eu queria essa odd do Leicester acima de 2. Deixa eu dar uma olhada aqui no mercado de gols. O over 2,5 com uma odd de 1,57, muito baixa. Eu vou colocar o Leicester em back com uma odd média aí de 1,90. Eu acredito que até a hora do jogo essa odd vai subir mais um pouco. Aqui eu acredito que o Arsenal vai vencer essa partida, mas tem odd baixa, eu deixo fora da lista. Championship também fico fora. Itália é apenas a segunda rodada, eu vou deixar fora, não achei nada de muito interessante aqui. São jogos mais para o ao vivo. Países Baixos, Eredivisie, também vou ficar fora. Campeonato Português, eu também vou ficar fora. Tem um jogo bem interessante aí, que é o jogo do Porto contra o Sporting. Aqui eu acredito que dá até para pensar num over 2,5, mas é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista também. Turquia, eu também vou ficar fora. Então a lista de sábado ficou aí com back Mônaco, back Marseille, back Leicester, Le Mans e over mais de 2 gols Crystal Palace contra o Aston Villa. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.